Antes de passar para você, nós trouxemos a manifestação de Valdemar Costa Neto, que chegou a chamar o presidente do Congresso Nacional de frouxo e teve a resposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele divulgou uma nota à imprensa se defendendo das falas de Valdemar e disse o seguinte, eu vou abrir aspas para ele. Difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter votos e ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos. Mas nos bastidores passa pano quando trata do tema, fecho aspas, essa nota publicada por Rodrigo Pacheco por meio de sua assessoria. Você, Cristiano Beraldo, troca de farpas. Rodrigo Pacheco não chegou a citar nominalmente Valdemar da Costa Neto, mas claro que essa mensagem foi endereçada a ele. Não, foi mesmo. E essa discussão pública também não é saudável, não. Quer dizer, eu imagino que as tratativas tenham acontecido nos bastidores e não foram suficientes para que o Congresso se posicionasse. Lembrando que o Rodrigo Pacheco é o presidente do Congresso, ou seja, da reunião das duas casas, tanto Senado quanto Câmara. E, olha, o Congresso precisa se posicionar sim. Não é possível que se assista ao que está acontecendo achando que isso é normal, que isso vai acabar bem. Porque a gente percebeu claramente que houve a mudança da direção dos ventos. E aqueles ventos que sopraram lá atrás e que foram implacáveis contra todo um sistema de corrupção que se abateu no país, hoje já não sopram na mesma direção. Hoje estão soprando numa direção diferente, aonde o Congresso está realmente acuado. Por quê? O momento político que vive o Brasil abre espaço para que o Congresso tenha entre os seus membros representante de uma parcela significativa da população. A gente precisa lembrar que Jair Bolsonaro teve um volume de votos imenso, apesar de ter perdido a eleição, a diferença foi pequena para o vencedor e elegeu uma bancada muito expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado, além de representantes em vários estados, sejam nas Assembleias Legislativas, sejam para chefiar o Executivo através dos governos estaduais. Isso não pode ser ignorado. Por isso a minha preocupação de que a gente não está num bom caminho, porque quando se faz um movimento desse, se está enfrentando, né, um poder enfrentando o outro, mas, sobretudo, deixando sequelas que vão atingir uma parcela bastante expressiva do universo político e também do eleitorado. E quem é o eleitor? O eleitor é o cidadão. Ele, certo ou errado, ele está se manifestando, defendendo aquele que ele acredita ser o melhor. A gente não pode entrar agora numa discussão para julgar quem tem razão, porque aquele que acha que só um é bom, só uma ideia que presta, aí realmente não está a fim de democracia, está a fim de autoritarismo. Pois é, chamou a atenção, né, Mota, que nessa nota emitida por Rodrigo Pacheco, ele chega a utilizar até uma expressão que se tornou popular nos últimos tempos, mas está longe de ser uma expressão formal, né, para se utilizar em uma nota emitida por um presidente de um congresso tão importante quanto o brasileiro, que é passar pano, né, algo que a gente diz corriqueiramente por aí. Mas, assim, ele acabou enviando muitos recados a Valdemar Costa Neto, inclusive falando que quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com fundo eleitoral e não é capaz de organizar a oposição para aprovar sequer a limitação de decisões monocráticas do STF e ainda defende publicamente impeachment nos bastidores quando passa pano, quando trata desse tipo de assunto. Enfim, eu identifiquei aqui várias críticas a Valdemar Costa Neto, claro que ele não chegou a mencionar, mas não me parece saudável, como disse o Beraldo, esse tipo de troca de acusações e farpas pela imprensa, né, Mota? Daniel, a política não tem que ser saudável, a política tem que dar resultado, tem que dar resultado para nós, para os cidadãos, para quem vota, né? Eu acho que o cidadão, o eleitor, ele não está muito interessado
em ver os políticos felizes, satisfeitos, abraçados, tomando cafezinho, comendo pizza junto. O eleitor brasileiro quer a resolução dos problemas. Nós vivemos um momento muito grave no Brasil. A gente vive um momento que muita gente jamais pensou que fosse viver. Como eu disse, cada dia que a gente abre aqui o programa, eu tenho certeza, nosso espectador toma um susto com as notícias. É nisso que os políticos têm que se concentrar. Eles têm que rever os fundamentos do chamado Estado de Direito, os fundamentos da República, a separação dos poderes, o sistema acusatório, o juiz neutro. Tudo isso tem que ser revisto, estudado de novo. A gente tem que checar se é isso mesmo que está valendo. A história ensina lições terríveis quanto ao uso de polícia para lidar com quem pensa diferente, para lidar com quem tem uma visão diferente da política. Isso não pode ser tolerado. A história ensina que isso começa de um jeito, depois sai de controle. Ninguém escapa disso. O sofrimento é grande. O Brasil não precisa passar por isso. Os nossos políticos esqueçam as tretas, esqueçam as questões menores, as picuinhas, a lacração nas redes sociais. Eu espero que eles tomem consciência da gravidade do momento. Sem dúvida alguma. Não, mas eu mencionei em relação a ser saudável ou não, a possibilidade de uma bravata acabar se tornando um obstáculo que acaba atrapalhando o objetivo do Congresso de legislar, monitorar o trabalho do Executivo e por aí vai. Caniato, eu acrescentar aqui, a sua observação é muito boa, e eu acho que o Zé Maria pode ajudar a esclarecer, né? O Zé Maria tem uma convivência muito maior com esse ecossistema do poder, mas eu tenho a impressão que todos esses políticos, eles convivem no dia a dia, em Brasília e em outros lugares. Eu tenho certeza que muitos deles, para nós, fingem grandes diferenças de posição, grandes diferenças de opinião, até inimizades. Depois, quando acaba o expediente, eles vão todos para o mesmo bar, tomar o mesmo esquinho, não sei se ainda é o esquinho que se toma em Brasília, cafezinho, comer uma pizza, né? Existe muito mais em comum entre os políticos do que a gente imagina, né? Eu imagino, nós não sabemos da missa 1/3, 1/5, 1/20. Então é nossa obrigação ficar sempre alerta, sempre desconfiar. Eu acho que você levantou um ponto importante, né? Que eu colocaria de uma forma diferente. Em vez de dizer que nós queremos uma política mais saudável, eu diria, nós queremos uma política que corresponda à nossa vida, né? Que responda aos nossos anseios. É para isso que a gente vota, né? É para isso que a gente elege as pessoas para o Congresso Nacional. Pelo amor de Deus, pelo menos para não fazer coisas que nos atrapalhem. Não tem aquele juramento de Hipócrates, né? Primeiro, não faça mal. O juramento que os médicos fazem. A primeira coisa, senhores políticos, não façam mal. Aliás, não é só políticos, né? Políticos, servidores públicos, juristas. A primeira obrigação de vocês é não fazer nada errado, não prejudicar o povo que colocou vocês aí. Zé Maria, troca de farpas entre Valdemar Costa Neto e Rodrigo Pacheco. O que é preciso considerar nesse debate e para onde nós caminharemos a partir disso? Pois é, parece briga de rua, né? Descer a detalhes, assim, um presidente do Congresso Nacional e o presidente do maior partido do Congresso Nacional. Mota, o divisor comum entre os parlamentares aqui é o dinheiro, verba, grana, bufunfa. Esse é o divisor comum aqui entre os parlamentares. E é verdade, e tem que ser assim mesmo, eles têm que conviver. As ideias brigam, né? As pessoas não devem brigar, não devem ser inimigos. Existem alguns poucos que são inimigos, não se toleram, né? Por várias razões, mas a convivência é muito aberta. E Brasília não tem lá essa grande convivência, não, porque aqui não tem políticos. Eles vêm aqui de vez em quando, uma terça-feira, e tudo muito rapidinho, e vão embora. Isso é lenda de que Brasília é uma cidade cheia de políticos. Não tem políticos por aqui. Não há geração espontânea de deputados e senadores. Os deputados são
dos estados, os senadores também. Tem aqui um momento de votação em que agora estão votando pelos celulares, quando os celulares não são tomados pela Polícia Federal. Então, a situação é meio diferente. Sobre essa disputa aí entre o presidente do PL, o maior partido do Congresso Nacional, e o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, nós temos 3 casas, né? Câmara, Senado e Congresso. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. O vice-presidente do Congresso é o vice-presidente da Câmara e não o presidente da Câmara. Então, assim, é meio complexa essa relação. Mas o presidente do Senado, ele teve ali um momento de defesa da casa e a coisa esmoreceu. O que há aqui, Caniato, é uma força de Davi Alcolumbre, que estão apostando grupos de liberais que quer. O Davi Alcolumbre será o próximo presidente do Senado, a não ser que aconteça algo de muito grave. E exatamente por isso que ele está pregando. Está pregando isso. Vou defender as prerrogativas do Senado. A Constituição exige, é crime de responsabilidade, um presidente do poder não defender as suas prerrogativas. Então, assim, provoca, sim, reação em todos os setores, e aí também tem a força corporativista, quando acontece algo desse tipo, de policiais federais chegarem num gabinete de um deputado federal. E eu repito, nem quero saber do que aconteceu, mas trata-se de um deputado federal. Ele é eleito, ninguém acorda e fala, eu vou ser deputado federal. Não é assim, não. Tem que passar por um processo complicado, complexo. O Mota sabe muito bem disso, já lidou com partidos políticos, já foi candidato, se não me engano. Então, assim, passar pelo partido, recursos partidários que são complicados, conquistar voto. Quem quiser saber o valor de um voto, se candidate tenha 100 votos. Não é 100 mil, 100 votos. Para você ver a dificuldade. Por quê? Porque ali está a representação popular. Quando você chega num gabinete parlamentar, que vê o clima, vê as fotografias, você entende, ninguém está ali por acaso. É uma organização, uma associação que o coloca aqui no Congresso. Então, quando eu peço respeito ao mandato, eu peço respeito ao eleitor e ao voto, né? Então, eu entendo que o Congresso chegou ao ponto que tem que parar e discutir essa situação. Ou dizer, não, está tudo bem, a gente vai abrir mão disso, ou defende a institucionalidade. Tá certo. O Zé Maria, quando encerrava a frase, ficou numa versão mais psicodélica, viu, Zé? Mas o áudio perfeito. Eu vou trazer só uma informação adicional do nosso grande amigo, colega jornalista aqui da Jovem Pan News. Na sua coluna no site e portal da Jovem Pan News, o Cláudio Dantas disse que a investigação sobre essa ABIN paralela não vai parar em Alexandre Ramagem. Os investigadores não descartam, inclusive, entrar no entorno familiar do ex-presidente Jair Bolsonaro, considerando denúncia feita pelo ex-ministro Gustavo Bebiano, pouco antes de ele morrer no mês de março do ano de 2020. Você, Cristiano Beraldo, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi informado sobre essa operação da Polícia Federal de hoje, os mandados que foram cumpridos, Alexandre Ramagem como alvo. Ele disse que essa operação é implacável perseguição. Algumas pessoas do entorno de Jair Bolsonaro têm repetido essa palavra, perseguição. Valdemar Costa Neto também disse que é preciso considerar, inclusive, essa informação destacada pelo Dantas no portal da Jovem Pan News. Beraldo. Olha, o fato concreto é que hoje qualquer pessoa que esteja ali conectada ao núcleo de Jair Bolsonaro pode ser alvo de algum tipo de manifestação, tendo em vista o seu envolvimento nesses temas que estão sendo falados. 8 de janeiro, essa questão da ABIN e sabe-se lá mais o que está sendo investigado. Mas não há dúvida, a gente não pode se enganar. Há uma investigação ampla contra todas aquelas pessoas que tiveram algum tipo de protagonismo durante a gestão de Jair Bolsonaro. E também a gente sabe que hoje o clima é de medo, porque as pessoas que estavam ali ou que estão ali próximas a ele sabem que poderão ser alvo da próxima operação da Polícia Federal. E isso gera um clima que, no meu ponto de vista, ele é perigoso porque você consegue deixar as pessoas acuadas até um determinado nível.
A partir de um determinado nível, quando essas pessoas constatam que não tem nada a perder, elas vão lutar pela sua própria sobrevivência. Isso é da natureza do ser humano, da natureza da política também, né? Não se pode viver eternamente com medo. E aí é que a gente precisa lembrar, algo que eu disse aqui na minha intervenção anterior, Caniato, é que esse grupo político que não vai ler a denúncia, que não vai ler a decisão do ministro, que simplesmente vai atuar na manifestação da sua indignação porque apoia um determinado campo político que neste momento está sofrendo consequências a partir de atos que estão sendo atribuídos a esse grupo político. Só que este universo é um universo de dezenas de milhões de brasileiros, não é algo corriqueiro. Não se está ali numa disputa pequena, com um grupo pequeno, não. Essa disputa, esse clima ruim que se formou, é um clima ruim que afeta muito um número expressivo de pessoas. E essas pessoas, no meu ponto de vista, de alguma forma, de alguma maneira, essas pessoas vão reagir e a gente não encontrará a normalidade, a gente não encontrará a paz, o equilíbrio, um bom senso que permita uma convivência harmoniosa, não estou nem dizendo amigável, mas harmoniosa entre dois pensamentos que simplesmente são opostos. Agora, isso é da natureza, é da vida, isso não é um problema em si, né? Tá certo. A nossa produção também separou uma outra repercussão, uma outra fala, porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele disse que a suposta espionagem feita pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é uma modalidade de corrupção. A produção separou justamente esse trecho. Vamos acompanhar. É importante considerar que isso é uma modalidade de corrupção. Quando uma instituição comete uma ilegalidade, quando membros dessa instituição se apropriam indevidamente dela para praticar ilegalidades, é algo realmente que merece reprovação, observado o devido processo legal. Creio que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal tem agido muito bem. Aí fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Mota, há muitas manifestações, inclusive, que sugerem algum entendimento para um leigo que para assistir um telejornal, por exemplo. Agora, são várias investigações paralelas, de objetos diferentes, mas muitos especialistas e comentaristas entendem que, de certa maneira, todas acabam resvalando em Jair Bolsonaro. Por isso que muitos do seu entorno e apoiadores falam em perseguição. Hoje, o próprio ex-presidente falou em perseguição implacável. Daniel, nós aqui não temos acesso a todas as informações que nós precisaríamos ter para ter uma opinião firme sobre isso, né? A gente não conhece as investigações, a gente não sabe que provas são levantadas. Muitas vezes, como a gente viu nos últimos meses, até os próprios acusados não sabem o que está acontecendo. Uma situação muito parecida com a daquele livro do Franz Kafka, O Processo, né? Um sujeito acorda de manhã, batem na porta dele e diz: o senhor está sendo processado por um crime. Mas qual é o crime? Não, nós não podemos dizer. Quem está processando o senhor? A gente também não pode dizer. Não pode dizer nada, ele só sabe que ele está processado e que provavelmente vai ser condenado. Como a gente não tem acesso a essas informações, tá? Então tudo que a gente pode fazer é olhar para o contexto e tentar entender o que está acontecendo. Quando a gente olha para o contexto, uma coisa que salta aos olhos é a semelhança entre o que está acontecendo no Brasil nesse momento e o que está acontecendo nos Estados Unidos, guardadas as devidas proporções, tá? Nos Estados Unidos foi decidido que Donald Trump não pode ser candidato. Então, em nome de impedir o Donald Trump de ser candidato, coisas que nunca tinham acontecido antes nos Estados Unidos estão acontecendo agora. E tudo é inútil, porque o Donald Trump tem uma popularidade que só cresce. E aí está acontecendo neste momento nos Estados Unidos um conflito entre a esquerda e a extrema esquerda
e os liberais e conservadores. Tá? Um dos episódios desse conflito foi uma decisão da Suprema Corte que mandou que o estado do Texas retirasse obstáculos que a Guarda Nacional do Texas colocou na fronteira para impedir a entrada de imigrantes ilegais. A Suprema Corte disse que esses obstáculos têm que ser retirados. A última vez que eu chequei, o governador do Texas disse que não ia retirar. Ao contrário, a Guarda Nacional estava colocando mais obstáculos para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Então, é isso que a gente tem para nos guiar. Usando esse parâmetro, não parece haver dúvida que alguém tomou uma decisão de que a maioria das pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro tem que sair de uma forma ou de outra da vida política, que não vai haver espaço para expressão dessa visão política. O problema disso, não me lembro se foi o Beraldo que falou ou o Zé Maria, é que você está falando de dezenas de milhões de pessoas. Muito bom, viu, Mota? Agora, para fechar, você, Zé Maria, além de deputado federal, o delegado Ramagem é pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e o PL apostava muito nesse nome. O quanto essa investigação, essa apuração e os fatos que vêm à tona podem prejudicar essa indicação? Porque o Ramagem nem era o primeiro da lista, né, Zé? O primeiro da lista foi impedido por conta do TSE, que acabou tornando o Braga Neto inelegível. Segundo da lista, deputado Ramagem. Até agora ele pode manter o plano, né? A não ser que questões jurídicas o impeçam, né? É o terceiro. O primeiro era o senador Flávio Bolsonaro. É verdade, mas em tese ele... É verdade, tem razão. Mas em tese ele ainda pode, né? Olha, Mota, esse processo está aberto. O ministro Alexandre determinou a quebra do sigilo, está lá, pode ser consultado, todos os dados desse processo aí. E trata-se de uma acusação muito grave. O que eu fico assustado é a banalização de assuntos assim. Se for verdade, e eu acho que deve ter muito de verdade, que a Polícia Federal não iria embarcar numa aventura assim, de ir ao Supremo pedir uma autorização para entrar no gabinete de um parlamentar no exercício do mandato, sendo que não seja verdade. E devo dizer que o ministro da Justiça, Flávio Dino, pela primeira vez, eu acho que ele foi muito eufêmico, foi muito leve demais. Isto, se é verdade, é muito grave. Isto é conspiração. O abuso do poder, na minha opinião, é um dos piores crimes, porque o poder é muito forte. Ele foi feito para conter, para as contenções e proteção da sociedade. O poder é forte. Então, quando alguém usa os poderes do Estado contra o cidadão, ele está cometendo um crime gravíssimo. E utilizar, como diz uma nota, eu recebi aqui a nota dos funcionários da ABIN, dizendo o seguinte, que tem que investigar, tem que ver, né? E aí a ABIN aproveita para dizer, é por isso que defendemos que a direção da ABIN tem que ser de funcionários da ABIN, e não o que eles chamam de exógenos, que são as pessoas politicamente nomeadas para a direção da ABIN. Tem que ser alguém de confiança do presidente da República, evidentemente. Não dá para você jogar na presidência da ABIN, um órgão tão importante, alguém que o presidente da República não conhece. A gente vê aí que Lula está levando bola nas costas, presidente Lula. Por quê? Porque vieram funcionários de outros setores e também que já estavam lá organicamente. Estou dizendo bola nas costas é porque a investigação mostra que mesmo durante o governo Lula o sistema funcionou, inclusive interferindo em investigação. Mas o que eu quero dizer é que é grave. Isto é uma possibilidade de conspiração. Conspiração é tão sério que em vários fatos da história, em momentos da história, os conspiradores eram enforcados, decapitados, para se ter uma ideia, né? É uma conspiração que é o uso do próprio sistema poderoso do Estado contra cidadãos, contra jornalistas, contra políticos. E veja bem que audácia, contra ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É uma acusação muito grave para ser banalizada desta forma. Eu entendo que é uma acusação tão grave assim, não poderia ser simplesmente vamos ver o que dá, vamos lá no gabinete ver se achamos alguma coisa. O Ramagem disse que os computadores apreendidos
São computadores que não estavam sendo usados há um ano, que não tem nada a ver, que não acessava e que ele não tinha a chave do sistema lá, do software israelense que acompanhava essas pessoas. Então é isso. É uma acusação muito grave para não ir até o fim e não apontar os culpados. E repito, isto é conspiração. Tem uma informação que nós trouxemos há pouco, bem no início do programa, que o deputado delegado Ramagem teria se negado a prestar depoimento enquanto não tivesse acesso às informações dessa apuração por parte da Polícia Federal. Segundo a nossa produção em Brasília, existe a chance, inclusive, dele prestar depoimento ainda hoje. Qualquer novidade e atualização a gente traz para você que acompanha a programação aqui nos Pingos nos Is na Jovem Pan.